Olá, vamos continuarmos a nossa aula da questão da partilha de bens no divórcio. Agora nós vamos falar dos princípios que regem os regimes de bens, dotado pelo Código Civil, que são os regimes de comunhão universal de bens, parcial de bens, participação final nos aquestos e o regime de separação total de bens, sendo convencional ou obrigatório. Legal aí pelo artigo 1641 do nosso Código Civil, que são as condições que elencam o regime de casamento sendo obrigatoriamente separação total de bens. O princípio da autonomia privada, então quer dizer, o artigo 1639 do Código Civil, ele te fala que os cônjuges regulamentam as questões patrimoniais que têm, a liberdade deles escolherem o seu regime de casamento, tem o exercício da autonomia pelo pacto antinupcial, então os regimes de universal de bens, participação final nos aquestos, separação total, tanto obrigação como convencional, os cônjuges, os nubentes, deverão fazer, então, um pacto antinupcial. Para o casamento, que é o casamento como um casamento do regime legal, após o divórcio, após a lei do divórcio de 1977, passou seu regime parcial de bens, que antes da lei de divórcio de 77, o regime legal era o regime da comunhão universal de bens. Então, hoje, para que os nubentes casem com o regime parcial de bens, não exigem que você faça o pacto antinupcial, que nós vamos falar o efeito do pacto antinupcial no finalzinho dessa aula, para que possa entendê-lo melhor. Temos aí, então, essa linha aí de pensamento. Escolhe o regime e cria um regime misto, se caso ele queira, e também o regime que tem aí o parcial de bens, separação total de bens, né? Que eu mencionei. Tem o princípio da indivisibilidade do regime de bens, isto é, você pode fracionar um regime. Desses quatro, você montar um regime próprio chamado regime misto, perfeito? Mas não pode fracionar os cônjuges. Os cônjuges, ambos, têm que terem sobre o manto do mesmo regime. Você pode, então, fracionar o regime, mas não os cônjuges. Todos os dois deverão reger sobre o mesmo regime. O regime é único entre ambos os cônjuges. Agora, por exceção, eu poderia ter aí a separação remédio e o casamento putativo. A separação remédio do artigo 1572, no parágrafo 2º e 3º do nosso Código Civil, e também o casamento putativo do artigo 1561 do Código Civil, que eu tenho seções aí de separar em condições do regime. Então, nós não vamos nos aprofundarmos sobre as questões do casamento, porque esta aula é mais voltada para a questão pertinente à partilha de bens, porquanto, depois, se quiserem aprofundarem, separação remédio, há a possibilidade de cada um ter seu regime, como casamento putativo, porque o nubente que tenha boa-fé, esteja inocente dos casamentos, não pode ficar prejudicado pela incoerência do outro nubente, do outro cônjuge. Então, é o caso de boa-fé, o outro é casado, mas o efeito do casamento será regido por aquele de boa-fé. Então, tem a exceção, quando eu tenho essa divisão do regime, quando se trata de separação remédio, então, com o casamento putativo. E o princípio da variedade de regime de bens. São 4 regimes, você ainda podendo manter um seu misto, vigora desde a data do casamento, tá? Como o artigo 1639, lá no parágrafo 1º do nosso Código Civil, e no silêncio temos o parcial de bens ou a separação obrigatória. No silêncio, se eu vivo em união estável, eu não disse qual é o regime que vai ter ali naquela convivência, eu tenho o parcial de bens, ou a separação obrigatória, porque se tiver mais de 70 anos de idade, ou entre 16 e 18 anos de idade, obrigatoriamente, conforme o artigo 1641 do Código Civil, vai reger-se pelo regime de separação total. Por força legal da lei, teremos essa particularidade. E o princípio da mutabilidade justificada, que é a possibilidade de alteração do regime de bens, mediante autorização judicial, em pedido motivado de ambos os nubentes, ressaltando aí direitos de terceiro. Então, depois de casado, se você quer modificar o seu regime de casamento, é possível, desde que respeite o direito de terceiros que já foram envolvidos nas questões do regime que você vem,
tendo regente, ambos os cônjuges, eles em consenso querem essas modificações referente aí a alteração do seu regime, é possível então que o princípio da mutabilidade justificada, justificando razão, a possibilidade então de modificar o regime de casamento na constância do casamento. Então você casa, por exemplo, com o regime de parcial de bens, quer modificar para um regime de separação total, convencional. Nada que o impeça, desde que seja justificada. E o princípio do exercício de atividade empresarial pelos cônjuges. Então, conforme o artigo 966 do nosso Código Civil, quem é empresário, tanto o 977 vai dizer, não podem ser sócios aqueles que são casados com comunhão universal de bens e aqueles que são casados com separação total de bens, porque se os bens não se podem se comunicarem, ou então se comunicam todos, não podem ali formarem uma sociedade. E o artigo 978 do nosso Código Civil também vai nos trazer que o empresário não necessita de outorga conjugal para alienar, gravar o patrimônio da empresa. Então você vai ver que todas em outras questões, se eu não for casado com separação total de bens, eu tenho que pedir outorga marital, se for o marido, e outorga ouxória, se for a esposa, para alienar bens do casal. Agora, para que o empresário casado ele não necessita de outorga marital ou outorga ouxória para pedir, então, a alienação de bens que se tratam da sociedade empresária, porque a sociedade empresária é uma pessoa jurídica que tem a sua capacidade, então, da pessoa jurídica, que não necessita aí, de outorga para alienação. Então, do artigo 979 e o artigo 980 do Código Civil, ele diz que quando divorcia, tem que dar publicidade à junta comercial sobre a questão, quer dizer, averbar na junta comercial, no seu contrato da sua sociedade empresária, sobre o seu divórcio, que ali então modificará as situações das responsabilidades. Então, temos aí as sociedades que são formadas, sociedade em nomes coletivo, ilimitada, sociedade em comandita simples, sociedade comanditário, limitada, as comanditadas ilimitadas, as comanditas por ações, as limitadas, as ações por sociedade anônima, todas essas sociedades, cabendo o divórcio, sou obrigado, então, a averbar na junta comercial sobre esta questão do meu divórcio. A alteração de regimes de bens, sendo de comum acordo entre os nubentes, entre os cônjuges, você então, elencado pelo artigo 734 do nosso Código de Processo Civil, você verifica que você então pode fazer um pedido judicial de ambos os cônjuges em juízo para a modificação do seu regime de casamento. É a modificação justificada, você tem que justificar que você quer modificar o seu regime de casamento. Então, por exemplo, uma dificuldade contratual por um dos consortes, isso casado, por exemplo, com universal de bem, então eu quero modificar para separação, quero modificar para separação total, ou quero modificar para parcial de bens. Entraves empresariais, você quer fazer uma sociedade com uma outra pessoa, não concorda do regime que você é casado, conforme o artigo 1639, lá nos seus parágrafos 2º do Código Civil. Não pode prejudicar direito de terceiros quando a questão aí da modificação do regime. Terceiros aqui talvez já tenham responsabilidade, o casal já tem responsabilidade de dívidas para com terceiros, e aí muda o regime de casamento tão somente para que um não seja ali prejudicado. Aí eu não posso, perfeito? Aí não é permitido essa modificação do regime do casamento. Havendo prejuízo a terceiro, não eficácia aí entre as partes para fins dessa modificação. Então imagine, eu sou casado com você com parcial de bens. Então todos os bens da constância do nosso casamento, eles são divididos no caso de divórcio, 50% para um, 50% para o outro. Como também eu vou dividir os bônus, também deverei dividir os ônus. Essa divisão é que faz essa questão de que, se houver muitas dívidas, aonde que o seu cônjuge é o sócio e essa sociedade tem ali a ver com a questão
porque do seu casamento você tem questões aí com terceiros. Aí o cônjuge que está querendo a modificação é para ficar livre. Então, para os fins dessa modificação do regime, eu não posso me permitir que outros sejam prejudicados com a minha divisão. Tá? O juiz, ao receber a inicial, ele segue os ritos do artigo 734 do nosso Código de Processo Civil. E a sentença tem efeito ex nunc, não vai retornar lá na data do seu casamento. É dali para frente, é da sentença para frente que tem efeito sobre a questão do regime de casamento. Então, se eu for divorciar amanhã, até o dia em que teve a sentença sobre a modificação do regime de casamento, prevalece-se o que era anteriormente. Posteriormente à sentença, teremos um novo efeito, questões jurídicas. Os requisitos para que eu possa, então, obtê-los é que o regime de bens seja legal, convencional entre os dois, que os dois possam optar em qual regime que quer modificar, que haja concordância de ambos os cônjuges da modificação pretendida, senão não tem a razão pertinente, aí tem que ser literalmente consensual. E também que haja modificação do pedido, tá? O que essa modificação seja motivada, seja ela relevante para operar-se a alteração do regime de bens, sem motivação, sem uma justificativa para essa modificação. Então, somente que eu quero modificar, não é plausível aos olhos jurídicos. E que o pedido de ambos os cônjuges, o pedido seja deferido pelo juiz e procedimento de erudição voluntária, porque ambos querem somente a modificação, não há nenhuma questão contenciosa. E além disso, que sejam respeitados os eventuais direitos de terceiros, como nós já mencionamos anteriormente sobre esta questão. E também a gente tem aí qual que é a forma da prova do casamento. Então, do artigo 1543 até o artigo 1547, tratam-se da prova de casamento, havendo 3 tipos comprovatórios de você ter como casado. Primeiro, é uma prova direta, é a sua certidão de casamento. Então, o registro aí do casamento, conforme elencado no artigo 1543 do Código Civil. E também a prova direta, complementar ou suplementar das questões aí do casamento, que próprio artigo 1543. Vale outra prova para dizer que está casado. Então, se eu perdi a minha certidão de casamento, o cartório onde eu casei perdeu-se por fogo ou fato quaisquer que seja, que eu não tenho como tirar a minha segunda via. Foi levado na enchente, ou enfim, qualquer situação dessa natureza, eu valido a cédula de identidade que consta que eu sou casado. Porque quando eu fiz a cédula de identidade, eu tive ali uma certidão de casamento que comprovou o meu casamento. Eu tenho um passaporte constituído como lá eu fosse casado, certidão dos proclames antes de eu casar, são dadas como provas diretas complementares. Agora, uma prova indireta, uma vez fundada na posse do estado de casado, é uma prova indireta. Por exemplo, o cônjuge utiliza o nome do outro. Eu estou fundada numa prova indireta, mas fundada numa posse de estado de casado, percebível. As partes se tratam como casados por uma sociedade. A sociedade reconhece como casados fossem. Conforme o artigo 1545, é uma prova indireta do meu casamento. Então, eu tenho 3 provas que eu posso fazer que casado estou. A prova direta é a minha certidão de casamento. A prova direta complementar, que são outros documentos que dizem que eu sou casado. E a prova indireta, quando eu demonstro que a sociedade me tem como casado fosse. Então, aí eu tenho as provas deste casamento. Na próxima aula, nós vamos falar sobre o pacto antinupcial, que é uma forma de que você pode, estando casado, você antes faz o pacto antinupcial para reger-se conforme você queira do seu patrimônio. A gente se vê na próxima aula, com certeza.